Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos caminhando neste tempo do advento, tempo de espera, esse tempo de expectativa do Senhor que vem, esse mesmo Deus que veio, no Natal, na sua primeira vinda, esse Jesus que um dia voltará de maneira gloriosa, com poder e majestade no último dia, esse Jesus que vem hoje ao encontro do nosso coração. Iniciamos domingo passado esse novo ano litúrgico, nós meditamos nesse ano litúrgico, é o ano B, da liturgia do triênio, ano A, B e C. Estamos então no ano B, onde vamos meditar o evangelista São Marcos. Por isso hoje nós pegamos o início do Evangelho de Marcos e até a festa do ano que vem, a solenidade de Cristo, Rei do Universo, nós vamos ter mergulhado a cada domingo nessas linhas, nas páginas do Evangelho de São Marcos. A gente poder um pouco melhor entender como nós vamos viver esse ano com Marcos. É interessante poder ter essa noção de que Marcos não foi um apóstolo de Jesus. Marcos não testemunhou os fatos no qual ele escreve. Marcos era discípulo de Pedro. Então o Evangelho de Marcos, podemos dizer que é o Evangelho de Pedro. É a visão de Pedro acerca de Jesus, porque Pedro sim era uma testemunha dos fatos. Pedro estava lá. Marcos, ele era uma criança, um adolescente quando Jesus vivia a sua vida pública. Por isso, como discípulo de Pedro, João foi escrevendo as memórias do apóstolo São Pedro. E assim começa o Evangelho de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse Filho de Deus que veio ao nosso encontro para resgatar em nós a nossa dignidade também de filhos e filhas amados de Deus. Foi bonito nós ouvimos domingo passado o profeta Isaías que dizia, Senhor, rasga o céu e vem até nós. Se as nuvens se derretessem e o Senhor viesse nos visitar, que nós precisamos de um Salvador. E assim o profeta Isaías ia falando dessa necessidade do povo, um povo que estava prisioneiro, um povo que estava perdido, um povo que tinha abandonado a sua aliança com o Senhor. E aí o Isaías, o profeta, clama esta intervenção de Deus. E hoje nós continuamos e vamos perceber que ao longo do advento vai nos acompanhar, o profeta Isaías, como esse profeta que prepara, a vinda de Cristo também através das suas profecias. E hoje o profeta Isaías fala desse povo que permaneceu ali na escravidão, no pecado, por isso colheu as consequências do seu pecado, que foi o exílio na Babilônia. Mas aí o profeta vem com uma palavra de consolo, uma palavra de esperança. E esse tempo do advento é um tempo cheio de esperança, é um tempo cheio dessa expectativa, desta vinda do Salvador. Por isso, você está com o seu folheto aí, pode pegar a palavra de Deus
Primeira leitura de hoje, o profeta Isaías, assim começa o profeta dizendo para nós: consolai o meu povo, consolai, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém. Aquele povo que estava aprisionado, um povo que tinha perdido a sua terra, um povo que não tinha mais templo, tudo tinha sido destruído, devastado, o povo estava exilado na Babilônia, longe da terra, longe do templo, sem nada, um povo que sofria nessa servidão, e o Senhor vem com essa palavra de consolo, e o Senhor quer falar ao coração do povo, ao coração de Jerusalém. Dizei em alta voz que a sua servidão acabou e a expiação de suas culpas foi cumprida. Ela recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Esta boa nova que o profeta vem anunciar: a servidão acabou. Eis que vem o Salvador, eis que o Messias se aproxima. E assim o tempo do advento é esse tempo de nós ainda não vermos Jesus, mas ouvirmos os seus passos. É os passos de Jesus que vai chegando cada vez mais próximo de cada um de nós. E assim diz o profeta: grita uma voz, preparai no deserto o caminho do Senhor, aplanai na solidão a estrada do nosso Deus. Nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas, endireite-se o que é torto e alisem-se as asperezas. E aqui o profeta Isaías também fala dessa missão de João Batista, no qual nós ouvimos no Evangelho, e há alguém também que vai nos acompanhar nesse tempo do advento, o profeta Isaías, João Batista, depois nós vamos ver Nossa Senhora, São José, aqueles que ali estiveram também preparando a vinda do Salvador. E esse João Batista tem essa missão de ser esta voz que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor. E João Batista vai para o deserto, João Batista vai ali convocar o povo ao arrependimento, convocar o povo à conversão, para preparar um coração do povo para acolher a vinda do Messias. E também a cada advento a igreja continua a gritar, a ressoar esse mesmo apelo do profeta Isaías, o mesmo apelo de João Batista: preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas, aplanai aquilo que está torto, endireitai o que está torto, nivelem-se os vales, rebaixem-se os montes e colinas e alisem as asperezas. Para poder chegar até Jesus, é necessário fazer um caminho que chegue até Ele, e esse caminho é um caminho de conversão. Para isso eu preciso limpar, eu preciso corrigir o que está torto, eu preciso aplanar aquilo que está desnivelado. Por isso é tempo de nós olharmos para dentro de nós, para o nosso coração, para o nosso interior, e assim buscar esta conversão sincera, buscar sim preparar o nosso coração para acolher Jesus, que vem não só no Natal, mas que pode vir e vem a cada dia na nossa vida, vem para nos libertar, vem para nos salvar, vem para nos tirar da escravidão e para proclamar a vitória de Deus na nossa vida. E assim continua, o profeta Isaías: sobe a um alto monte, versículo 9, tu que trazes a boa nova a Sião, levanta com força a tua voz, tu que trazes a boa nova a Jerusalém, ergue a voz, não temas. Esta voz, como diz Isaías, João Batista, é hoje a voz da igreja: não temas. Esta boa notícia: nós temos um Salvador, nós temos um Libertador, mas não basta ter Jesus como Salvador se eu não o acolho, se eu não faço esse processo de fazer o caminho ao encontro de Jesus, de endireitar o que está torto, de aplanar aquilo que precisa ser aplanado, de também alisar as asperezas, para que assim o Senhor venha e nos encontre puros e santos. É o que nós ouvimos hoje, do profeta não, de São Pedro, na segunda leitura de hoje, onde São Pedro nos diz:
Você está com o seu folheto aí, pode acompanhar. A segunda leitura no versículo 11, vai nos dizer São Pedro, a respeito do fim do mundo, de que tudo um dia vai terminar, tudo um dia vai acabar, e assim continua São Pedro dizendo: se desse modo tudo se vai desintegrar, qual não deve ser o vosso empenho, numa vida santa e piedosa? Se o Senhor voltasse hoje, Ele está te encontrando numa vida santa e piedosa. E assim termina São Pedro: caríssimos, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que Ele vos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. Esse é o desejo do coração do Senhor, que nós estejamos numa vida pura, sem mancha e em paz, numa vida santa e piedosa. E enquanto Ele não vem, nos diz São Pedro hoje na segunda leitura, não é que Deus está demorando, não é que Ele não vai cumprir as suas promessas, mas Ele está usando de paciência com cada um de nós. Mas nós não podemos abusar da paciência de Deus, não podemos abusar da misericórdia de Deus. Até quando eu vou protelando, até quando eu vou jogando para frente, Não, depois eu faço isso, depois eu mudo essa realidade, depois eu deixo a situação de pecado, de vício, a situação que eu estou vivendo. Não, o tempo do advento, assim como a quaresma, é um tempo propício para buscar essa graça da conversão. Assim como João Batista foi para o deserto, e ali chamava o povo ao arrependimento: convertei-vos, arrependei-vos, e o povo confessava os seus pecados a João Batista, e o povo mergulhava no Rio Jordão, querendo ser purificado. João Batista vai dizendo que vem depois de mim alguém que é muito maior do que eu não sou digno de nem abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu vos batizo com água, mas Ele vai vos batizar com o Espírito Santo e no fogo. Por isso, para que nós possamos experimentar verdadeiramente a salvação, experimentar verdadeiramente a redenção que Jesus vem nos trazer, é necessário que nós tenhamos o arrependimento dos nossos pecados, é necessário que o advento nos coloque no movimento de conversão, de arrependimento, de contrição, porque assim Jesus pode nos salvar, porque assim Ele pode vir e nos libertar. Mas se os sofrimentos da vida, se as dificuldades não são capazes de fazer com que eu entre dentro de mim e caia em si, como o filho pródigo, quando estava lá comendo, a lavagem dos porcos, ele cai em si, ele se arrepende, ele faz o caminho de retorno à casa de Deus. O povo de Israel da mesma maneira, quando o povo perde a terra, o povo perde o templo, o povo está escravo na Babilônia, no exílio, o povo se arrepende, o povo faz penitência, e o Senhor vem e salva o povo. Deus também muitas vezes permite certas realidades na nossa vida, talvez a gente, nem que seja pelo sofrimento, pela dor, a gente seja capaz de abrir o coração, olhar para dentro de nós e buscarmos o arrependimento sincero, uma conversão profunda do nosso coração. Senão, o Natal vai chegar, pode ser tudo muito bonito, muito belo, fazer uma festa maravilhosa, ter presentes, mas o coração permanecer vazio, a vida continuar na escravidão, a vida continuar presa nos vícios, nos pecados. Por isso, aproveitemos deste tempo, que é um tempo de esperança, é um tempo de misericórdia, é um tempo que Deus está usando de paciência com cada um de nós. Mas escutemos a voz do profeta Isaías, a voz de João Batista, a voz da igreja que continua dizendo: arrependei-vos, convertei-vos, vinde para o deserto. O deserto é esse lugar, é o lugar do silêncio, é o lugar da oração, é o lugar do essencial, é o lugar da provação, é onde o Deus conduziu o povo também. Quando o povo estava escravo no Egito, o Senhor caminhou com o povo 40 anos no deserto, um caminho que, se fosse feito de maneira reta, faria em 3 meses. O povo ficou 40 anos dando volta no deserto. Para quê? Para se purificar,
para se converter, para se santificar. Depois o povo fez o quê? Atravessou o rio Jordão e chegou na terra prometida. Aonde que João Batista está pregando? No deserto, para que o povo possa ter o quê? Um novo êxodo, uma nova saída da escravidão. E assim o povo passa pelo rio Jordão. O próprio Jesus vem e é batizado no rio Jordão. E assim como a arca da aliança entra na terra prometida, Jesus, ao ser batizado no rio Jordão, o céu se abre e o Espírito Santo vem. E do alto do céu vem a voz do Pai que diz: Tu és meu filho, em ti coloco todo o meu querer. E junto com Jesus nós somos conduzidos também desse deserto da escravidão, do pecado, da morte, para a libertação que Jesus vem trazer para nós. Mas eu preciso ir para o deserto, eu preciso me arrepender, eu preciso mergulhar novamente nesta água do nosso batismo e buscar no nosso coração um sentimento e também uma atitude profunda de conversão, de arrependimento. E cada um que sabe, cada um conhece, sabe quais são os seus pecados, quais são as suas misérias, quais são os seus vícios, quais são as realidades que hoje o Senhor te convida a uma atitude sincera e profunda de conversão. Por isso, não percamos tempo, não abusemos da paciência de Deus, mas aproveitemos deste tempo de graça, que é um tempo de misericórdia, um tempo de esperança, para podermos chegar no Natal, podermos celebrar a vinda desse Deus feito homem, que vem para nos salvar, mas que eu possa estar com o coração aberto, disponível, disposto para acolher essa salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus.